Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo, só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Capítulo 13. O capítulo 13 vai falar do quê? Das duas bestas. Vai falar da besta do mar, vai falar da besta da terra, vai falar do número ou nome da besta, esse tem o número 666, e vai falar também da marca da besta, que é aquele que não tiver na mão ou na testa, não pode comprar e não pode vender. Então, o capítulo 13 do Apocalipse vai tratar, esse é o assunto do capítulo 13. Ou seja, a estruturação, besta do mar, besta da terra, o número ou nome da besta 666 e a marca da besta. Aí temos que identificar quem é essa besta do mar, quem é a besta da terra, quem é esse homem, nome de um homem que carrega esse número, e o que é a marca da besta. Aquele que não pode comprar e nem vender. O que acontece? O problema que existe. Para entender esse texto, se a pessoa depender apenas do que está escrito, e no mínimo não tiver um pouco do conhecimento de hermenêutica, terá problemas ao interpretar o texto. Outro problema. Nós estamos lidando com um texto, não é um texto do século XXI. O texto, esse capítulo 3 do Apocalipse, não foi escrito hoje. Ele foi escrito lá atrás. E lá atrás existia o quê? Eu tenho que analisar um contexto histórico daquela época. Contexto histórico. Um outro contexto que eu preciso analisar, cultural, a cultura daquela época. Outro probleminha que surge, vou colocar aqui, um contexto linguístico. Opa! Quais eram os idiomas daquela época? Grego, latim, legal. Posso analisar também contexto mitológico daquela época. Então, vocês prestem atenção. Eu não posso, professor Paulo, não posso, porque eu sou um profissional da área. Chegar aqui, no capítulo 3 do Apocalipse, ler apenas o português e começar a usar o quê? Começar a usar de dedução, da famosa astrologia. Só porque eu acho, eu creio, eu deduzo que seja isso. Quando entra nesse campo da dedução, da astrologia, o que você está eliminando aqui? Você está eliminando os verdadeiros fundamentos ou as verdadeiras probabilidades. Porque a probabilidade, ou as probabilidades, elas têm que surgir em cima de uma análise crítica, criteriosa, em cima desses elementos. Para não é trazer uma verdade absoluta, mas para trazer uma probabilidade melhor. Só que essa probabilidade que vai ser inserida não é por uma leitura interlinear do capítulo 13. Essa probabilidade, ela não virá de uma dedução do que eu deduzo do capítulo 13. Quando eu faço a leitura, eu não vou começar a achar o que eu quero achar no capítulo 13, colocar aqui se achar é uma probabilidade. Não. A probabilidade se dá por fundamentos.
E quando eu entro em dedução e astrologia, eu não estou criando fundamentos, de forma alguma. Porque para criar fundamentos, eu preciso desses elementos aqui. Ó. Isso não é só analisar o capítulo 13 do Apocalipse. Isso é analisar a Bíblia toda. Isso dentro de uma regra de hermenêutica. Então, tudo tem que ter os seus elementos. Não havendo os elementos, posso isolar um versículo? Pode fazer o que quiser. O que não pode ser dito a isolar um versículo é dizer que aquilo é a verdade, ou aquilo é a fundamentação, aquilo é a probabilidade. Não, isso não. Aí isso não vai existir. Se a pessoa isolar o versículo, ela vai colocar uma dedução que ela acha. Apenas o que ela pensa e o que ela acha. É um fundamento lógico? Não, não é fundamento lógico, tá? Então, tudo tem que ser respeitado. Bom, vamos entrar aqui na marca da besta. O que acontece? Quer ver? Vamos lá. Eu vou aqui para baixo aqui, ó. Quando se fala da marca da besta, aí desenvolveram um chip, né? Para colocar debaixo da mão direita ou na testa, o que seja. O que aconteceu? Aí as pessoas pegaram esse capítulo 13, que vai falar sobre a marca, e as pessoas fizeram o quê? Dê a opinião dos senhores agora. O que foi dito a respeito disso aqui? Foi criado um chip. Oi? A pessoa fala que criou um chip e blá, 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 aquela história que a gente já sabe, né? Jogando sempre para o futuro, né? Para o nosso tempo. É que as pessoas lêem o Apocalipse, eu acredito, do modo... para o nosso tempo. Ela não respeita a datação, quando que foi escrita, para quem foi escrito. Então, traz tudo para a nossa época. Aí está a questão. Aí, o que acontece? Quando as pessoas pegam essa expressão marca da besta, a primeira coisa que fazem, qualquer coisa que surge, vão colocar que realmente o chip, o moldes, né, é para os dias de hoje. Está aqui, ó, cumprimento profético. Veja bem, a pessoa fez o quê? O que ela está fazendo aí? Eu acabei de explicar. Ela está isolando algo. Isolou do quê? De um contexto literário. Ela isolou. Ela esqueceu de tudo. Ela não sabe nem quem é a identificação das bestas aqui. Ela não sabe de nada. Ela só se preocupou em falar acerca da marca da besta. Ah, é o chip. É a marca da besta. É o Mondex. É o que os Estados Unidos desenvolveu. Não sei quem desenvolveu. Então, o anticristo está aí, Senhor, é o final dos tempos, arrebatamento. Olha o que ela ignorou. Ignorou o contexto histórico, cultural, linguístico, mitológico e por aí se vai. Ela ignorou tudo isso daqui, que é o que criaria um fundamento, uma probabilidade para fazer o quê? Apenas uma dedução e uma astrologia. Ela colocou o que ela pensa, ela colocou o que ela acha. Se isso é apenas para si, tudo bem, mas não. O que ocorre é que as pessoas, quando deduzem algo, acham algo, elas jogam isso no campo dizendo que aquele chip que está aí hoje no mercado é a marca da besta. Infelizmente, é isso que acontece. Ignora tudo isso daqui. Tá, então vamos trabalhar primeiro com a besta do mar. A besta do mar foi frequentemente entendida em termos históricos como... Quem era a besta do mar foi entendida em termos históricos como o governador romano. Governador romano, porque nós estamos lidando com o contexto histórico da época do escritor, não da nossa, não é da nossa. Tem que inventar o contexto histórico da época do escritor, quando ele estava escrevendo. Então, a besta do mar que se terá, dentro do contexto histórico, é o governador romano, ou o governo romano. Procônsul era aquele que representava... Procurador da República? Oi? Um procurador da República, por exemplo? Não entendi, fala de novo. Um procurador da República? Sim, alguém que representa o imperador, tá? Então, naquela época, os governadores, os procônsuls, eles representavam o imperador
em outros estados, vamos colocar assim, em outras províncias. E surgiu um problema muito grave naquele período. Naquele período é o que nós veremos, tá? Uma coisa muito grave. Isto é, o procônsul, que representava o imperador romano, que chegava todos os anos à província romana da Ásia. Visto que ele necessariamente chegava de barco, o procônsul chegava de barco. Nós estamos falando da besta do mar. Então, o procônsul, ele chegava de barco, pode-se dizer que ele veio do mar. Os procônsuls das duas províncias romanas mais importantes eram Ásia e África. Sempre foram ex-cônsuls. O fato de que, desde a época de Augusto, o grande imperador, também existiam procuradores imperiais nas províncias senatorial da Ásia, a qual sugere a presença de extensas propriedades pertencentes ao imperador nessas províncias. Também é possível que a besta do mar represente, também pode ser, que represente o Estado romano. Tá? Isso nós estamos falando dentro de um contexto histórico. Então, na história daquela época, tem como aplicar essa besta do mar para os dias atuais? Não. Não. Por que não, professor? Explicar não, porque o livro está sendo escrito hoje, no nosso país, na nossa cultura e na nossa história. Obrigatoriamente, tenho que respeitar, deve ser respeitado. Eu tenho que respeitar. E deve ser respeitado o contexto histórico da época do escritor, cultural, mitológico, linguístico, etc. E tal. Isso é padrão para entender o que ele quis dizer, tá? Que ocorre dentro de um contexto em que os 10 chifres e 7 cabeças são interpretados como governantes. Então, você tem 10 cabeças, 10 chifres, você tem governantes e os seus sistemas de poderio ou governo. Sistema de como governar. Então, você tem um governador, sendo ele um carrasco ou não, o sistema que ele governa. Tem a figura do governador e o seu sistema. Porém, o governador, ele depende para governar do quê? Do que um governo hoje depende? Vamos lá, depende do quê? Como é que um governo ele governa? Um estado, ou um prefeito do município, ou o presidente da república? O que ele tem para governar? Alianças. Fora alianças. Ele tem mais o quê? Precisa que as pessoas, o povo, o apoiem. Sim, o povo apoia, o povo elegeu. Tá. Exemplo, vamos lá. Tem o presidente da república. O que ele tem assessorado ao lado dele? Os ministros. Justo, os ministros. Então, você tem educação, saúde. Então, ele elege os seus ministros das cabeças, chifres e diademas. Então, são pessoas que eram da época do contexto histórico, poderiam ser os governadores romanos, o Estado, seu Estado, ele delega funções. Um governador também ele delega funções, que aí chama de governador, ele chama do quê? De pastas. Aí você tem, dentro da pasta, você tem a pasta da educação, transporte, aí você tem saúde, segurança. Exemplo, na segurança. O governador ele tem que colocar alguém na segurança. Geralmente, vai fazer o quê? Vai colocar um comandante geral para a PM, um comandante geral, um delegado geral na Polícia Civil. Isso dentro do estado de São Paulo. Só que para ele, desculpa, não é o governador quem vai colocar. Lógico, tem que passar por ele. Mas quem vai colocar, na verdade, aqui é o ministro da Segurança. Ou, aqui eu coloquei ministro que é federal, secretário. Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, existe um secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esse secretário, ele vai escolher um comandante geral para a PM,
um comandante-geral para a Polícia Civil. Aí o comandante-geral da PM, isso eu estou explicando, gente, o que é 7 cabeças da chifre de diadema. Estou usando o que nós temos hoje no nosso país. Naquela época, em termos, era a mesma coisa. Aí você tem o secretário, esse secretário de segurança, vou usar o Estado de São Paulo, que é mais fácil para mim. Delega o comandante-geral da PM, delegado-geral da Polícia Civil. O comandante-geral da PM, ele faz o quê? Ele vai abrir CIAs ou outras companhias, e nessas companhias ele vai delegar o quê? Comandantes também. Comandantes. Aí esses comandantes de cada companhia, eles vão eleger o quê? Vão eleger abaixo do comandante, pode ser um tenente-coronel, um major, capitão. Aqui são os oficiais. Aí entra os aspiras. Aspiras a oficiais. É tenente, primeiro, segundo. Aí vem embaixo. Opa, aí já vem classificação de sargento. E aí, olha só a hierarquia que existe. Só que todos esses aqui são delegados. Ou seja, esse camaradinho aqui, ó, o comandante-geral da PM e o comandante-geral de uma companhia, quem vai para a rua, às vezes, se o comandante quiser ir para a rua, ele vai. Se ele quiser mandar um tenente, um capitão, um major, porque quem manda é ele. É o comandante que quem manda em tudo. O comandante pode ser um tenente-coronel de um batalhão? Pode. De uma companhia? Pode. Um major pode ser um comandante? Pode. Um capitão pode ser um comandante? Pode. Um tenente pode ser um comandante? Pode. Um sargento pode ser comandante? Pode. Um cabo pode ser um comandante. Um soldado pode ser comandante? Depende. Se tiver um soldado abaixo dele, um iniciante, ele também é comandante. Então você vê que a hierarquia existe. E cada um é delegado dos seus devidos poderes. O soldado pode fazer o que o cabo pode? O soldado pode usar o armamento que o cabo utiliza? O cabo pode usar o armamento que o sargento? É uma hierarquia. Por isso se fala de 10 diademas, 10 chifres, 7 cabeças. Ou seja, uma hierarquia de pessoas, uma hierarquia de exército, e cada um na sua funcionalidade. Deixa do mar, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, 7 cabeças, não de blasfêmia. Então agora vocês conseguem entender, desde a época do escritor, o Império Romano assolava, na época, e eles tinham o quê? O seu devido exército. Então eles tinham, isso eu acabei de colocar, tinha o seu secretário, tinha o seu comandante-geral, tinha o capitão, tinha o tenente-coronel, estou dando exemplo como, aplicando aqui e aqui, eu vou referir a isso aqui. Então começa a ter uma visão melhor. Eu falei das pastas do secretário, então eu falei só no sistema de segurança, mas você imagina o Império, vamos lá. Na época do escritor, quando ele está escrevendo Apocalipse, nós colocamos só segurança. Imagina os soldados do Império Romano, ou Estado, que lida com educação, com saúde, com alimentação, com comércio exterior. Comércio, olha a palavra que o professor utilizou. Comércio exterior, comércio internacional. Ou seja, os judeus comercializavam para outros países? Sim. Isso muito bem antes. Muito bem antes, tá? Se você for pegar Ezequiel 28, vários povos negociavam com o povo lá de Jerusalém. Tanto existiam pescadores que negociavam o que tinham ali para si e para outros demais. Então, o comércio, por isso, depois vai entender que ninguém comprava ou vendia. Comprava e vendia. É comprar e vender, não é só comprar. Viu, irmão, você vai querer comprar, e se você não tiver a marca da B, você não vai conseguir comprar. E o que vende? O que vende também não. Então, é esse o sentido desse contexto histórico que entra. Porque aí começa a existir um impedimento por parte da cúpula dos imperadores, dos seus soldados, dos seus governantes, dos seus procônsulos, em aquele que não tivesse a marca da besta, nós vamos entrar ainda, se não tivesse a marca, não conseguia fazer mais nada aqui. Tá? Não tem nada a ver com os dias de hoje, mas assim, as pessoas falam, isso é normal de acontecer. Olá a todos vocês, bom gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, acione o sininho para você receber as devidas notificações e você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!